Olá! Tudo bem aí? Aqui, tudo ótimo! E aí? Mais uma semana se passou. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. Novamente eu estou aqui no canal para conversar com vocês sobre assuntos que podem ajudá-los a se conhecerem e ajudá-los na autotransformação. Eu sou Paty Visconti e estou aqui para conversar com vocês de uma forma leve, tranquila, de coração para coração. Vamos lá então? Esse daqui é mais um vídeo daqueles da Metafísica da Saúde. Lembra? Temos um videozinho aqui no canal falando sobre os tipos sanguíneos e o que eles nos dizem sobre nós mesmos. Gostaram? E aí? Fizeram um bom uso? Bateu direitinho com vocês? Conseguiram perceber aonde vocês já são fantásticos e aonde precisam melhorar com aquelas informações? Hoje nós estamos aqui para falar sobre a nossa voz. Sabiam que a nossa voz diz muito sobre nós? E que se a gente souber analisar, a gente consegue entender as pessoas através da voz delas também? Mas antes eu vou pedir para vocês, deem o seu like, se inscrevam, compartilhem. Vamos passar para frente, gente. Assunto gostoso e que ajuda, a gente passa para frente. Vamos lá, então, falar sobre a nossa voz? Vamos lá. Lembrando, né, sobre metafísica. Meta, além. Física, a matéria. Então, quando a gente conversa aqui dessas características sobre nós, o nosso corpo físico, sobre as doenças, sobre as nossas características materiais, físicas, é para o nosso autoconhecimento. E a metafísica vem falar disso, além da matéria, as questões emocionais, energéticas, espirituais, aquilo que a gente traz em alma sobre nós mesmos. Vamos lá, então, conversar sobre a nossa voz? Vamos lá. O que quer dizer a nossa voz? A voz, vocês sabem como ela é formada, né? Ela é produzida com a vibração das nossas cordas vocais quando o ar passa por elas, aqui na nossa laringe. Então, a gente fala, coloca o ar para dentro, né, gente? E aí, vibrando, forma o som, forma aquilo que a gente ouve e que tem tudo isso que forma a nossa voz. Vocês gostam da voz de vocês? Vocês têm o hábito de se ouvirem depois de gravarem? A maioria de nós não gosta, né? Por quê? Porque quando a gente ouve aqui, com a nossa caixa craniana. Então, a voz que eu ouço de mim é diferente da voz que vocês ouvem de mim. Eu tive que aprender a gostar dessa voz. Vocês gostam da voz que sai da boca de vocês? Vocês sabem o que ela quer dizer de vocês? Vamos falar, vamos lá. Então, vamos lá. Falar é muito importante. Óbvio, a gente se comunica através da fala. Pessoas que não conseguem falar por terem alguma dificuldade, seja ela qual for, se comunicam através dos gestos. Mas hoje nós vamos falar somente daqueles que têm condições de expressar a sua voz, ok? Através da voz, a gente fala dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Como ela sai, o timbre que ela sai, a velocidade que ela tem, a forma que ela edita, diz muito sobre nós. Vamos lá. Vocês sabem que a palavra, né, gente, a palavra tem poder. Então vamos lá. Tudo aquilo que a gente fala cria uma energia ao nosso redor, o que a gente pensa também e o que a gente fala também. Às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra. E aí dá aquele problema interno da falta de autenticidade, lembram? Porque a gente pensa uma coisa, mas está falando outra. Mas a gente vai criar energia com essa fala. A gente vai demonstrar algo sobre nós. Então vamos supor que nós estamos falando que nós estamos bem. Mas a gente não está bem. Então a fala vai sair de um jeito não convincente. Para aqueles que não estão nem prestando atenção, que não estão nem interessados, talvez
passe batido e pareça mesmo que a pessoa esteja bem. Para aqueles que já desenvolveram um pouquinho mais de percepção e sabem que a fala demonstra muito sobre as pessoas, vão perceber o timbre de voz, a velocidade que foi dita, a forma como foi dita, quantas vezes foi falada, para saber se a pessoa realmente está bem ou não. Por quê? A voz combinada com todo o resto vai nos dar a certeza se a pessoa está bem ou não. Vamos lá. Aqui também, na região da laringe, onde estão as nossas cordas vocais, está um chakra que é extremamente importante. É o nosso 5º chakra e chama-se laríngeo. É o chakra da criação, da criatividade. O elemento ar, certo? Uma cor azul, ou seja, é aquilo onde a gente se expressa para o mundo, se mostra para o mundo. Quando a gente não tá bem, esse chakra também não vai estar legal. E aí nós vamos ter alguns sintomas, alguns físicos inclusive, um nó na garganta, uma dor no pescoço. Sabe quando a gente tem que fazer uns movimentos assim, não sabe de onde tá vindo, mais ou menos, aquele nozinho que aquilo sobe, a gente engole, aquilo sobe, a gente engole? Muitas vezes é porque nós estamos com alguma dificuldade energética nesse chakra. E ele tem íntima ligação com a nossa voz, com aquilo que a gente põe para fora. Quando esse chakra está equilibrado, nós nos comunicamos com muita clareza. Nós conseguimos ser criativos, a gente consegue traduzir os nossos pensamentos, as nossas intuições. Sabe os pensamentos que a gente tem, os processos, a gente consegue traduzir, fazer o download e se expressar de forma clara e objetiva? É porque ele está funcionando corretamente. As pessoas que têm o chakra laríngeo equilibrado, funcionando bem, são pessoas que aceitam novas óticas, aceitam opiniões, as pessoas vêm e falam do assunto de uma forma diferente e ele não reage negativamente. Ele para, ele pensa, analisa, recebe. Pode, claro, depois não concordar, mas ele recebe. Então, as pessoas que têm esse chakra trabalhando bem, elas recebem ideias novas, elas são abertas ao novo. Interessante isso, né? E elas também têm muita facilidade do aterramento. Em um dos videozinhos nós falamos sobre isso. A falta de aterramento, a falta da conexão com a matéria, com a realidade, com a terra. O que ela faz conosco? A gente vai voando assim, aí não consegue pensar direito, não consegue realizar. Quando a gente tem esse chakra funcionando direitinho, a gente está aterrado, a gente aceita as coisas. A gente aceita a vida, a gente quer criar, a gente quer produzir, a gente quer manifestar. Ou seja, a gente está ótimo. Quando a gente não está com o chakra aqui, ó, bem, o que a gente apresenta? A gente não consegue ouvir, a gente vive sem paciência. Sabe quando os outros vêm conversar conosco e a gente nem ouve, porque a gente tá sem paciência? Ele tá com um problema. Quando a gente não consegue imaginar, a gente tenta imaginar as situações, um processo criativo, algo do trabalho, algo da família, enfim, qualquer coisa que você tenha, que você precise imaginar, que você precise criar, você não está conseguindo, seu chakra laríngeo está com dificuldades. Sente muita raiva. Sabiam que quem está com o chakra laríngeo interrompido, estagnado ou extremamente com muita velocidade, né, rompido, sente muita raiva? Um vazio interno muito grande? Não gostam do silêncio, não conseguem ficar em silêncio, querem sempre barulho, música, muvuca, ou o outro extremo, não querem barulho, não querem música, querem silêncio total. Não gostam de nada, querem ficar no silêncio. Dois extremos que podem dizer para você que seu chakra laríngeo não tá bem.
Outra situação é pessoas que falam muito de si. São as pessoas que têm um chakra laríngeo não muito legal, precisa dar uma olhadinha. Além de ser comportamental, né? Prestem atenção. Quando a gente percebe também que o chakra relacionado à nossa voz continua não estando bem. Quando a gente absorve trejeitos, o jeito de ser dos outros. Sabe quando a gente tá do lado de alguém, a gente começa a falar como essa pessoa, a gente começa a pensar como essa pessoa, a gente começa a se vestir, a gente começa a fazer coisas que essa pessoa faz. Por quê? Porque a gente tá imitando, a gente não consegue criar, a gente tá fazendo o que o outro faz. Prestem atenção. Não conseguem se expressar, é claro, não conseguem falar sobre si, não conseguem falar sobre aquilo que estão pensando, sobre as suas opiniões. Não conseguem, de jeito nenhum. Tentam. Mas sabe quando sai truncado, assim, que a gente não entende o que essa pessoa tá falando? Ela não entende o que a gente fala, nós não entendemos o que ela fala, porque seu chakra laríngeo está com problema. Obviamente que isso vai gerar uma autoanulação, né, gente? Óbvio. As pessoas vão começar a se isolar, porque isso gera um comportamento de isolamento, a gente não consegue se expressar, não consegue se fazer entender. Eu vou me isolar. E sintomas físicos que eu já falei anteriormente, a gripe, dor no pescoço, o nozinho, tudo pode indicar que o nosso sistema aqui do chakra laríngeo não está legal. Então observem, a nossa voz é transmitida pelo corpo físico, mas aqui na laringe, onde estão as nossas cordas vocais, no nosso corpo perispiritual está um chakra chamado laríngeo, que traz energia para o nosso físico também. Então, se energeticamente a gente não está bem, fisicamente nós também não vamos estar bem. Então, os comportamentos que eu citei para vocês podem também dizer muito, e eles vão ser refletidos na nossa voz, no nosso dia a dia, naquilo que se apresenta para nós. Então, se observem esses comportamentos. Se vocês estão com algum deles, percebam. Uma autoanálise, uma modificação, às vezes já é o suficiente para uma mudança, certo? Vamos lá. Uma coisinha bem legal aqui, abrindo um parênteses, que é uma curiosidade, quando o nosso chakra laríngeo ele tá muito cheio de energia, mas não cheio no sentido de estar ótimo, maravilhoso. Quando tem uma sobrecarga energética, os nossos dentes, eles são disjuntores energéticos, né? Eles vão trabalhar para fazer o sistema cair, como os disjuntores da nossa casa. Para não dar pane elétrica, eles caem. Nosso dente vai doer, vai quebrar, vai ter problema. E quando o chakra laríngeo tem essa sobrecarga energética, nossos dentes podem apresentar problema. Fiquem de olho. Vamos lá. O que a nossa voz quer dizer metafisicamente? A voz reflete a nossa harmonia interior, o nosso bem-estar. Então, a nossa voz vai dizer como nós estamos, se nós estamos bem, se nós não estamos. Vamos lá. É o nosso veículo de manifestação, quem tem boca vai a Roma, né? Eu acho que é esse, né? O ditado, já nem me lembro mais, mas enfim. Ou seja, é a nossa forma de nos colocarmos no mundo, certo? Então, através da voz, a gente expressa os nossos sentimentos e demonstra os nossos pensamentos, é claro? Por quê? Porque eu posso estar falando mansa e pacífica com vocês, mas vocês estarem sentindo que eu tô com vontade de pegar um por um. Ou eu posso estar extremamente irritada, mas vocês sentirem que tá tudo certo, que é só o jeito que eu tô me colocando e que isso diz respeito só a mim e não a vocês. Interessante, né? Mas a gente precisa estudar para saber o que tá querendo dizer. Vamos lá. Conversando, a gente se mostra para o mundo e a gente vê como a outra pessoa está se mostrando. Então, olha só. Quando a gente está falando, é importante a gente prestar atenção na nossa fala para saber se nós estamos falando e a nossa voz, o som, como está saindo, é reflexo realmente daquilo que a gente tem internamente. Exemplo, quando a gente está conversando, gravando um áudio, enfim, e a gente começa a fazer e continua, aí no meio da...
De novo, isso quer dizer o quê? Ou eu tenho um sério problema que eu preciso procurar um médico, certo? Ou eu estou inseguro naquilo que eu estou falando. Porque eu estou com um pigarro, eu estou gaguejando. Não gaguejando na forma da palavra, mas eu estou parando, fazendo um som que é... para dar tempo de eu pensar, para dar tempo de eu analisar, mas demonstra que você está inseguro. Então, se você está falando com alguém que entende disso, já vai perceber que você está inseguro, já não vai confiar tanto naquilo que você está falando, certo? E se você faz isso e nunca parou para perceber, dá uma analisada nesse comportamento, não há necessidade disso, a não ser que você realmente tenha alguma dificuldade física, mas aí eu sugiro que você procure um médico para saber o porquê e sane essa dificuldade, certo? Outro comportamento, colocar a mão na frente da boca quando vai falar, mexer, olhar assim. Para quê? A voz precisa sair, as pessoas precisam nos ouvir. Demonstrar como nós estamos. Quando a gente tenta esconder, falar para baixo, falar para cima, para o lado, é porque a gente está com medo, a gente é muito tímido, tem algumas coisas íntimas acontecendo, que precisam ser reconhecidas e trabalhadas, certo? Outra coisinha, né? A gente tá falando, mas o olho tá fechado, ou a gente não tá encarando a pessoa. Um comportamental que, agregado à nossa voz, demonstra que a gente tem dificuldade de enfrentar aquela situação. Ou não acredita no que nós estamos falando, ou não acreditamos que nós conseguimos fazer aquilo que a gente está falando, enfim. Procurem aí dentro de vocês, procurem nos seus comportamentos se vocês se identificam com algum desses e percebam o que precisa ser mudado, certo? Vamos lá. A gente fala para ser ouvido, certo? Então percebam se vocês falam demais. Por quê? Quem fala demais não tem tempo para ouvir. Então quem fala demais não quer se ouvir e não quer ouvir o outro. Na maioria das vezes a gente nem percebe. Sabe, engatou a primeira e foi? Perceba. Você dá tempo para aquela pessoa que está com você de falar. Você para ouvir o que os outros estão falando. Você corta as pessoas no meio. Você não deixa ela terminar a frase dela. Você se ouve. Você está ouvindo o que você está falando. Porque muitas vezes a velocidade da boca é diferente da velocidade do pensamento. E aí vai. Então, quem fala muito não tem tempo para ouvir, seja a si mesmo ou ao outro. Quem não fala nada, quem fala muito pouco, tem medo de se expor, de falar de si, de falar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ou seja, se sufoca, se reprime. Então, se você fala demais, precisa perceber o que está acontecendo. Se você fala de menos, precisa perceber o que está acontecendo com você, certo? Vamos falar agora da tonalidade da nossa voz. Vamos lá. A voz vai demonstrar, obviamente, como nós estamos emocionalmente. Isso é bem legal. Por quê? Porque quem tá desanimado, né, gente, fala de que jeito? Melosamente, né? Ai, eu tô tão triste hoje. Aconteceu tanto... Às vezes a gente nem escuta o que essa criatura tá falando, de tão meloso que tá saindo, de tão vítima que tá saindo. Então, desanimado, desacorçoado com a vida. Pode? Claro que pode. Isso não quer dizer que você tem um problema. Mas você tá falando nessa tonalidade, mas você tá querendo dizer que tá ótimo. Temos um probleminha aí. Então prestem atenção. Mas se você também vive falando desse jeito, dessa forma, é porque intimamente você se comporta como vítima, como maltratado, como quem está passando por muitas dificuldades. Não que você não esteja. De novo, vai ter horas que a gente vai falar assim porque a gente realmente está desanimado. Mas perceba, quanto tempo você fala desse jeito? Motivado, né, gente? Quem tá motivado tem uma voz rítmica, harmoniosa, aquela voz gostosa de ser ouvida, aquela voz que é
a gente entende, sabe? Tem uma dicção boa, a gente gosta de ficar olhando para a pessoa e ela vai falando, a gente vai interiorizando aquilo, é uma delícia. Quem é bem-humorado, adoro gente bem-humorada, fala pausadamente, numa altura que é legal, tem umas tiradas gostosas, junto com a voz vem uma energia maravilhosa. Já os agitados e ansiosos, como são? Nossa, falam rápido demais, atropelam as palavras, atropelam os outros, falam alto, alto toda a vida, né? Alto, alto, muito alto. Então percebam em quais aqui vocês se encaixam. Talvez a gente vá se encaixar uma vez ou outra em cada um deles. Tá tudo certo, é a vida. Agora, se você se viu mais frequentemente num deles, com muita frequência, verifique para dar uma olhadinha nesse comportamento e uma melhoradinha. Vamos lá? Agora vamos falar o seguinte, gente, de quem fala muito alto. Vocês conhecem alguém que fala muito alto? Até deu um susto agora, né? Então, quem fala muito alto está demonstrando que tem uma agitação interior. Ai, quer ser ouvido, sabe? Não consegue falar alto. Aqui no sul, nós temos muita gente que fala alto por hábito. Não percebeu que fala alto? Temos sim. Mas dá uma olhadinha também se você não está agitado interiormente, se você não quer se fazer perceber nos ambientes. Que aí a gente usa a desculpa de que a gente fala alto mesmo e é desse jeito. Não precisa ser assim. Se alguém disse para você que você fala alto demais e que é chato, você já tem informação de que precisa melhorar. Por que vai continuar falando alto se não precisa? Né? Porque temos um volume que é interessante. Ou seja, essas pessoas também não prestam atenção em si mesmas, como também não prestam atenção nos outros. Não tem tempo, né? Tá berrando. Não se ouvem? Claro, falam tão alto que não conseguem se ouvir. O volume de voz de uma pessoa que fala muito alto tem a tendência de quebrar a harmonia dos ambientes. Percebam, quando a gente está num ambiente, seja ele qual for, que chega alguém que gosta de falar alto, que quer, enfim, por qualquer coisa, não quebra a harmonia? Então dá uma percebida aí se você fala alto, porque talvez você esteja desarmonizando os ambientes. Agora, o contrário também temos, né, de quem fala baixo demais. Vocês estão me ouvindo? A pessoa que fala baixo demais, obviamente, que quer se manter, que ninguém veja ela, não quer aparecer, quer ficar escondidinha, né? Quer passar desapercebida, não ser notada. Por quê? Porque não quer se posicionar, não quer ter que falar de si, porque sufoca os sentimentos. Na maioria das vezes nem se conhece, não sabe o que quer, ou se sabe o que quer, acha que se falar o que quer pode magoar alguém, pode não ser aceita, rejeitada, enfim. Quem fala muito baixo também pode ter alguma dessas situações. Então verifiquem, extremos, sempre os extremos nos dão indícios sobre nós. Quem fala muito alto, quem fala muito baixo, tem algo a ser percebido. O timbre agora, vocês sabiam que o timbre também mostra coisas sobre nós? O agudo, que é aquele fininho, né? Esse timbre, normalmente a gente tem assim da pré-adolescência para adolescência, e aí, quando a gente é meio imaturo, nessa época a gente é imaturo. Então, isso quer dizer o timbre agudo, que reflete uma imaturidade. Na pré-adolescência, na adolescência, normal, nós estamos crescendo. Agora, se nós já somos adultos e a gente ainda mantém um timbre de voz muito agudo, é porque nós continuamos imaturos, um ego infantilizado. A gente tem comportamentos infantis, de criança. Se você tem uma voz muito fina, quer dizer que você pode ter essas características. Dá uma olhadinha para trabalhar isso, verifica seus comportamentos, né? Se você pensa desse jeito, como é que uma criança se comporta? Só analisa como uma criança se comporta. Se você se comporta igual, precisa trabalhar. Já quem tem um timbre grave, vai ser uma pessoa bem resolvida, já amadurecida. Pessoas centradas em si,
conseguem se colocar com propriedade, sabem manifestar a palavra, falam sobre seus pensamentos e sentimentos com naturalidade. Então, esse é o mais equilíbrio, esse é o nosso equilíbrio, certo? As pessoas que têm um timbre de voz grave, na altura, no timbre correto, ok? Já as pessoas que têm um timbre muito grosso, muito grave, são pessoas com mecanismo de compensação. Ou seja, elas sentem internamente que elas precisam se compensar de alguma forma. Ou elas são baixinhas demais e aí falam grosso para parecerem que são altas, ou elas se sentem inferiorizadas por suas questões sociais, suas questões materiais, e aí falam grosso para querer compensar isso. Mas é uma coisa íntima isso. Então a pessoa se sente inferior de alguma forma e quer compensar isso, certo? Então dá uma olhadinha. Por quê? Porque ela usa a sua voz para se posicionar. Ela usa o grave da sua voz para se posicionar. Viu? Como o jeito que você fala pode falar muito sobre você? Se analisem, percebam, se gravem falando. Nos primeiros, pode ser que vocês odeiem a voz de vocês, mas não deem bola para isso, não, por favor. Mas percebam se a voz é alta demais, baixa demais, qual é o timbre da sua voz, qual é a velocidade da sua voz. Se você precisa trabalhar algumas questões comportamentais que refletem na sua voz, se você precisa de algumas orientações de oratória, às vezes, isso já muda completamente a gente. Se você precisa de fono, né, de uma ajuda de uma profissional disso para ajudar a você a se posicionar de uma forma melhor através da sua fala. Mais um vídeo que trouxe um aspecto além da matéria, metafisicamente, sobre o que a nossa voz quer nos dizer. Eu espero que vocês façam um bom uso disso, se analisem novamente, gente, com muito alto amor, com muito acolhimento, lembrando que tudo aquilo que a gente conversa aqui é para trazer paz e tranquilidade, certo? Fiquem com uma vibração gostosa, um abraço bem forte e um beijo no coração. Até o nosso próximo vídeo.